Bom dia, Tião. Bom dia para você que acompanha a Cerro Corá FM 91.5. Vamos lá com as informações desta sexta-feira, dia 9 de abril de 2021. Falar de Libertadores da América porque teve um jogo ontem, um jogo isolado, né? O Bolívar venceu o Júnior da Colômbia por 2-1 no estádio Hernando Siles, em La Paz, na Bolívia, pela partida de ida da terceira fase da Libertadores. Os bolivianos abriram o placar logo aos 4 minutos do primeiro tempo com Ramos. E o Júnior Barranquilla empatou logo aos 10 minutos com Mera, mas no segundo tempo o Bolívar voltou a marcar com Bejerano, né? Aos 3 minutos, Bejerano, aos 3 minutos dando números finais aí ao confronto. Com a vitória, o Bolívar jogará por um empate no duelo da volta para ficar com a vaga na fase de grupos, enquanto que o Júnior terá que vencer por pelo menos 2 gols para não ser eliminado. Resultados dessa rodada então: São Lourenço 1, Santos 3, Libertad 1, Atlético Nacional da Colômbia 0, Bolívar 2, Júnior Barranquilla 0. E hoje tem Independiente e Grêmio em Assunção, no estádio Defensores del Chaco. E a quinta-feira foi de decisão, né, pela Copa Sul-Americana, que acabou conhecendo, a competição acabou conhecendo mais 6 times classificados a fase de grupos dessa Copa Sul-Americana, segundo o torneio mais importante do continente. Avançaram Aucas do Equador, River Plate do Paraguai, Metropolitanos da Venezuela, Palestino do Chile e La Equidad da Colômbia, além do Melgar do Peru. A noite reservou 3 jogos às 18h15 e outros 3 às 20h30. No primeiro pelotão, o primo do Manchester City, o Guayaquil City do Equador, acabou perdendo para o Aucas do Equador por 3-0 e dando adeus assim, né, a chance de disputar a fase de grupos. Quem fez a lição de casa e confirmou o favoritismo foi o River Plate do Paraguai, que goleou o Guaireña, também do Paraguai, por 4-2 e estará na próxima fase da competição, assim como o modesto Metropolitanos da Venezuela, que voltou a vencer o Puerto Cabello, também venezuelano, por 1-0 e também vai debutar nos grupos da Sul-Americana. Nos jogos das 20h30, o Palestino do Chile fez o dever da casa e venceu o Cobresal, também chileno, por 2-1 e garantiu a classificação, assim como o La Equidad da Colômbia, que venceu o colombiano Deportivo Pasto fora de casa por 2-0 e foi mais um colombiano na fase de grupos da competição. Por fim, no jogo mais eletrizante da noite, o Melgar venceu o Carlos Manute por 3-2 e garantiu mais uma temporada na fase de grupos da Copa Sul-Americana. Resultados então dessa fase: Nacional do Paraguai 12 de outubro 0-0, 12 de outubro ganhou nos pênaltis, se classificou. Emelec do Equador 2, Macará do Equador 0, o Huachipato e 3 no Antofagasta, né, os dois chilenos. São confrontos só entre países, né, a maioria. Deportivo Cali empatou com o Deportes Tolima, mas o Tolima é que se classificou. O Nacional Potosí, no jogo boliviano contra o Guabirá, empatou em 1-1, mas o Guabirá acabou se classificando. O Mineiros da Venezuela perdeu para o Araguá por 2-1, o Araguá se classificou. Palma Flor perdeu para o Jorge Wilstermann, o Jorge Wilstermann se classifica no confronto boliviano. Mais um confronto entre 2 times do mesmo país: o peruano Huancayo venceu o Cajamarca por 3-0. O Guayaquil City perdeu para o Aucas por 3-0 no confronto equatoriano. Nos jogos entre paraguaios, o River Plate venceu o Guaireña por 4-2 e se classificou. O Puerto Cabello perdeu para o Metropolitanos e o Metropolitano se classifica. O Palestino do Chile fez 2-1 no Cobresal e se classificou. O Deportivo Pasto perdeu para o La Equidad por 2-0. O La Equidad vai para a fase de grupos. E o Melgar do Peru fez 3-2 no Carlos Manute. O Melgar peruano também vai para a fase de grupos. E na Copa do Brasil, 2 partidas deram sequência às disputas da segunda fase da Copa do Brasil na noite de ontem, jogando em casa no estádio Heriberto Rios. O Criciúma deu uma pausa na má fase ao eliminar a Ponte Preta nos pênaltis, depois de buscar o empate pelo placar de 1-1 e confirmou presença na terceira fase, vencendo nas penalidades por 5-4. Vila Nova também fez jus ao fator casa e eliminou o Juventude também na marca da cal. O Criciúma, aliás, no tempo normal não venceu, está a 18 jogos sem vencer, o time do Criciúma, e com o empate eliminou a Ponte Preta, né? O futebol, né? O futebol tem dessas coisas. Mesmo sem vencer há 179 dias, 18 jogos seguidos, o time carvoeiro avançou mais uma vez com um empate, assim como aconteceu na primeira fase com o Marília. Em campo, Camilo fez de falta para a Ponte Preta e com um golaço de Felipe Maia, o Criciúma chegou ao empate, né? E na marca da cal, nos pênaltis, né, o Criciúma converteu os 5 pênaltis
com Pedrinho, Helder, Claudinho, Eduardo e Marcos Índio, e carimbou o passaporte rumo à terceira fase da competição, que é considerada a mais democrática aí do país. Já a Ponte Preta perdeu uma penalidade com Vini Locatelli, que chutou por cima do travessão. Também na emoção dos pênaltis, o Vila Nova carimbou vaga rumo à terceira fase em duelo disputado no Onésio Brasileiro Alvarenga. O Tigre recebeu o Juventude e depois de um empate em 1-1 no tempo normal, garantiu a classificação com a vitória por 4-3 nas penalidades. Nas penalidades, Pedro Júnior, Arthur Rezende, Celcinho e Enan converteram as cobranças do Vila Nova, que também contou com uma defesa do goleiro Georgimi, né, para garantir a sua classificação rumo aí à terceira fase. Os classificados vão receber 1.700.000 por chegarem aí à terceira fase, ainda sem conhecer seus adversários, que sairão em sorteio promovido pela CBF, promotora da competição, e vale lembrar que nessa terceira fase entrarão os times da Copa Libertadores 2021, campeão da Série B 2020, campeão da Copa do Nordeste 2020, campeão da Copa Verde também 2020 e o nono colocado do Brasileirão também de 2020. Resultados então: Corinthians e Retrobrasil 1-1, Corinthians venceu nos pênaltis. Luverdense 1, Red Bull Bragantino 2, Coritiba 3, Operário 2, Fortaleza 1, Ipiranga 0, Picos 0, Boa Vista 1, Juazeirense e Volta Redonda 3-3, o Juazeirense venceu nos pênaltis, se classificou. Vitória 2, Rio Branco do Espírito Santo 0, Bahia 4, Manaus 1, Tombense 1, Vasco 2, Criciúma e Ponte Preta 1-1, Criciúma se classificou nos pênaltis, Vila Nova de Goiás e Juventude 1-1, o Vila Nova se classificou nos pênaltis. Hoje não, né? Na semana que vem, dia 13, Cianorte do Paraná enfrenta o Santa Cruz, o Paysandu do Pará enfrenta o CRB de Alagoas, o CSA Alagoano enfrenta o Remo do Pará. No dia 14 tem América Mineiro contra o Ferroviário do Ceará, o ABC de Natal enfrenta o Botafogo Carioca, o América de Natal joga contra o Cruzeiro, o Avaí de Santa Catarina enfrenta o Cascavel Paranaense. No dia 15 tem 4 de julho do Piauí contra o Cuiabá do Mato Grosso, e o Joinville de Santa Catarina enfrenta o Atlético Goianiense. Esses são os que vão aí a terceira fase, né? Vão à terceira fase e os confrontos que ainda faltam definir aí para a terceira fase. E aos poucos a terceira fase da Copa do Brasil começa a ganhar forma. Das 32 vagas disponíveis, 23 times já garantiram a classificação, alguns em campo e outros por regulamento, né? Até quinta-feira, 8, né? Dia 8, esses 23 times estão aí na fase da fase da terceira fase, né? Que entra os clubes aí que estão na Libertadores. Os confrontos da terceira fase vão ser decididos por sorteio, que vai ser realizado pela CBF nas próximas semanas. Nesta nova etapa, as equipes irão se enfrentar, dessa vez em duelos de ida e volta, né? Onde, em caso de empate no placar agregado, a decisão vai para os pênaltis. Vale lembrar que, além dos times classificados, vão entrar as equipes que estão participando da Libertadores, o campeão da Série B, o campeão da Copa do Nordeste, o campeão da Copa Verde e o nono colocado do Brasileiro deste ano, como está previsto no regulamento. Então, os classificados da segunda fase são Bahia, Boa Vista, Corinthians, Coritiba, Criciúma, Fortaleza, Juazeirense, Red Bull, Bragantino, Vasco do Rio de Janeiro, Vila Nova de Goiás e o Vitória. Os times que vão entrar nessa etapa são Atlético Mineiro, Internacional, Flamengo e Palmeiras, São Paulo, Fluminense, Grêmio e Santos, que estão na Libertadores, Chapecoense, campeão da Série B, Ceará, campeão da Copa do Nordeste, Brasiliense, campeão da Copa Verde, e Atlético Paranaense, que é o nono colocado do Campeonato Brasileiro. Então esses são os times aí que estarão na próxima fase da Copa do Brasil. E os campeonatos regionais, parece que o Campeonato Paulista vai ter andamento no fim de semana, porque o Ministério Público aprovou, né, o novo protocolo, e talvez o campeonato tenha andamento. Então, parou aí na quinta, entre a quinta e sexta rodada. Provavelmente, se houver rodada, ainda não tem horário definido, nem local definido, mas os jogos devem ser Botafogo e Palmeiras, Corinthians e Ituano, Novo Horizontino e Ferroviária, Red Bull Bragantino e Mirassol, Santos e Inter de Limeira, São Bento e São Caetano, São Paulo e Santo André. Na Taça Guanabara, amanhã tem o prosseguimento da nona rodada, às 14h30, Macaé e Resende no Bacaxá, Portuguesa e Bangu no Luso Brasileiro também 14h30, às 20h05, Volta Redonda joga contra o Botafogo no Raulino de Oliveira. No domingo tem dois jogos, né? Às 14h30, o Madureira enfrenta o Boa Vista no Conselheiro Galvão, e o Fluminense às 17h joga contra o Nova Iguaçu no Maracanã. No domingo tem Flamengo e Vasco às 19h no Maracanã. No Campeonato Gaúcho, 10ª rodada,
somente no dia 18 de abril, né? Grêmio Novo Hamburgo, Aimoré Internacional, São José Pelotas, Caxias e Ipiranga, Esportivo Juventude, Brasil de Pelotas e Caxias. No Sul Mato Grossense, neste domingo, tem Águia Negra e Dourados no Ninho da Águia às 15 horas, Três Lagoas e Cerque Chapadão no madrugadão lá em Três Lagoas às 15 horas, também às 15 horas lá no estádio Laertão em Costa Rica, o Costa Rica joga contra o Comercial. E na segunda-feira tem Aquidauanense e Operário se enfrentando no estádio Noroeste lá em Aquidauana. São essas as informações, Tião Prado. Nós voltaremos, se Deus quiser, na segunda-feira com mais informações aqui na Cerro Corá FM 91.5, também no portal e TV Web Ponta Porã Informa.